Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe vocês. Estamos aqui mais um domingo, graças a Deus. Que o Senhor possa continuar concedendo a você graça, favor, saúde, viu? E para você especialmente aí que é mãe, que tem orado, buscado a Deus pelos seus filhos para que o melhor aconteça na vida deles, não desista. Continue orando, continue clamando, continue agradecendo a Deus pela vida do seu filho, porque o seu filho está nas mãos do Senhor. Os nossos filhos são herança de Deus, como fala lá no Salmo 127, né? Os nossos filhos são recompensa de Deus para nós. Então não deixe de declarar isso. O meu filho, a minha filha é uma recompensa de Deus para mim. Então declare isso sobre a vida do seu filho. Não fale palavras negativas sobre os seus filhos. Declare a bênção do Senhor, a graça, a proteção, o melhor de Deus sobre a vida deles. Amém? E assim o Senhor vai continuar cuidando e livrando os nossos filhos de todo mal, queridos. Nós clamamos a Deus pelos nossos filhos, eles estão nas mãos do Senhor e eles vão engrandecer o nome de Deus, porque nós cremos nisso e declaramos isso sobre a vida deles. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, eu estou pensando nessa mensagem, nessa passagem bíblica desde hoje de manhã. E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês a respeito disso. É uma passagem que fala de uma pessoa, né? Na verdade, um homem em que vivia com a sua mente centrada, preocupada em como adquirir riquezas, né? A Bíblia não fala que ele foi um homem injusto, não. A Bíblia fala que ele teve por merecimento, pelo trabalho, pela dedicação dele, ele conquistou riquezas, porém a segurança dele não estava em Deus. A segurança dele estava naquilo que ele tinha. E nós entendemos que a nossa segurança tem que estar em Deus, querida. A nossa segurança não pode se basear em coisas que nós possuímos, porque hoje nós temos algumas coisas, amanhã podemos não tê-las mais, né? Então nós temos que nos voltar totalmente para Deus. Nesse tempo de crise em que o mundo está vivendo, o que Deus nos garante? Paz. Nós declaramos muitas vezes: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas nós não conseguimos descansar nessa palavra, nós não conseguimos confiar com todo o nosso coração em Deus. E Deus, Ele quer que eu e você depositemos nele toda a nossa confiança. Ele não quer você preocupado, Ele não quer que eu ande preocupada pelo dia de amanhã, pelo que há de comer, pelo que há de vestir. Não, Ele quer que nós depositemos toda a nossa confiança nele, porque Ele nos ama, Ele é o nosso Pai e Ele vai cuidar de nós. Amém? Vamos ler essa passagem bíblica que diz assim, olha, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, deixa eu ver, eu quero começar a ler a partir do versículo 15. Jesus disse assim: cuidado, a minha tradução é a tradução da Bíblia Viva, é um pouco diferente da sua, mas o contexto é o mesmo. Cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm. Muitas vezes, queridos, nós esquecemos de agradecer e de olhar com gratidão por aquilo que nós já temos, né? Aquilo que nós temos parece que nós colocamos de lado e nós voltamos os nossos olhos e as nossas necessidades para aquilo que ainda não temos. E olha, Jesus aqui ele está nos advertindo e falando: cuidado, olha aí. Não andem sempre querendo o que vocês não
Tem, porque o valor da vida, olha aí, que alguém tem não depende da quantidade de bens que ela possui. Então, o valor de uma vida, Jesus disse, não, olha isso aí, ó, não depende da quantidade de bens que a pessoa possui. Então, ele contou uma parábola. Um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas. Com isso, seus depósitos ficaram cheios e ele não tinha mais onde colocar a sua colheita. O homem pensou no seu problema. O que devo fazer? Para um pouquinho. Olha o problema que esse homem estava enfrentando. Talvez não seja nem o meu e nem o seu, mas para ele isso era um problema. Olha o que Jesus disse, olha o problema que esse homem estava enfrentando. Qual que era o problema? Não ter lugar suficiente para guardar a sua riqueza. Olha isso, o homem pensou no seu problema. O que eu devo fazer? Ou seja, onde eu vou guardar tanta riqueza? Onde eu vou guardar a minha colheita? Finalmente ele exclamou: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para guardar tudo. Depois eu vou descansar e dizer para mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para os anos futuros. Agora sim, descanse, coma, beba e alegre-se. Ou seja, quantas pessoas olham, né, para a sua riqueza, para os seus bens e pensa com ele mesmo: eu tenho o suficiente para garantir um futuro tranquilo para mim, para os meus filhos, né? Quantas pessoas pensam dessa forma? Eu tenho o suficiente para garantir um bom futuro para mim e para os meus filhos. Muitas pessoas pensam nisso. Mas Deus disse para ele, olha o que Deus disse para ele: louco. Em algumas traduções está tolo. Você morrerá essa noite. E então, quem ficará com tudo o que você preparou? Sim, assim acontece com todo aquele que junta riquezas para si mesmo. Aquele homem, ele não juntou riquezas pensando no próximo, pensando em ajudar alguém, não, ele adquiriu, ele conseguiu riquezas pensando, bom, eu tenho o suficiente para mim, eu tenho o suficiente para eu viver o resto da minha vida tranquilo, agora eu vou comer, beber e descansar. Então, assim, ó, no versículo 21, sim, assim acontece com todo aquele que junta riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Jesus, ele nos adverte o seguinte, ele fala nessa passagem bíblica sobre a avareza, sobre pessoas que têm a máxima confiança, extrema confiança naquilo que ela possui. E Jesus disse que o valor de um homem não se mede por aquilo que ele possui, mas sim pela confiança que ele tem em Deus. Deus é suficientemente capaz de garantir o meu sustento e o seu sustento, com ou sem alguma coisa nas nossas mãos. A Bíblia diz que Elias, ele ficou afastado por um tempo. Deus mandou ele junto a um ribeiro e a Bíblia diz que os corvos levavam comida até ele. Elias não tinha como plantar, não tinha como colher, não tinha lugar nenhum, não tinha uma venda, não tinha um supermercado, não tinha uma padaria perto, não tinha nenhum comércio para que ele pudesse
comprar comida, não tinha nenhuma casa perto, ninguém perto que pudesse sustentá-lo. Mas Deus mandava corvos levar alimento para ele. Queridos, independente de qualquer situação, não tema, não fique com medo, não se preocupe. Deus vai enviar provisão para você. Por quê? Porque Ele é o seu Pai, porque Ele te ama, Ele vai cuidar de você. Vamos continuar lendo, ó. Então, voltando-se para os seus discípulos, disse: É por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que comer, ou com o corpo, quanto a roupas para vestir, porque a vida é muito mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Olhem para os pássaros ou para os corvos, eles não plantam, não colhem, nem têm depósitos para guardar o seu alimento, e mesmo assim passam bem, não têm necessidade de nada. Olha só, pois Deus cuida deles e vocês valem muito mais para Deus do que as aves. Além disso, qual é a vantagem de preocupar-se? Que bem faz? Olha ele perguntando, que bem faz a preocupação? Você está preocupado? Que bem isso está fazendo para você? Responde isso aí para você mesmo. Que bem a preocupação está fazendo para você? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia sequer à sua vida, queridos? Nem isso nós podemos fazer. E se a preocupação não pode nem mesmo fazer coisas tão pequenas, qual é a vantagem de preocupar-se com coisas maiores? Olha que isso é Jesus que está perguntando para você hoje. Qual que é a vantagem de você ficar se preocupando com o dia de amanhã, se eu sou o seu Pai, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Salvador, eu sou o seu pastor, eu vou cuidar da sua vida. Olhem para os lírios, eles não trabalham, nem tecem, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus dá esta roupagem para as flores, que hoje estão aqui e amanhã desaparecem e são lançadas no fogo, vocês não acham que Ele proverá roupa para vocês, homens de pequena fé? Não se preocupem com o que comer ou o que beber. Leia isso aí na sua Bíblia. Não se preocupem com nada. O que Jesus disse para você? Não se preocupem com nada. Por favor, recebam isso no seu coração nessa noite. A humanidade cansa-se em correr atrás de comida de cada dia, mas o Pai Celeste conhece a necessidade de todos. Queridos, Deus sabe do que você precisa, Ele conhece a sua necessidade, a minha e a sua. Olha lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e Ele lhes dará todas estas coisas. Eis o segredo. Buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, a presença de Deus. Parem de se preocupar, Jesus disse aqui. Não adianta. Que benefício está trazendo a preocupação para você? Responda. Qual benefício? Nenhum. Então Jesus disse aqui: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a presença dele, e tudo o que você precisa Ele vai acrescentar. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Creia que Deus é contigo e nada vai te faltar. Beijo no seu coração.